O Sérgio Sacani, ele fez um vídeo aí em homenagem a um ídolo dele que acabou falecendo, que foi uma pessoa responsável por tudo que ele é hoje. Então você vê que o Sérgio Sacani realmente ele se emocionou com essa notícia. Amigos da astronomia em todo mundo. Que tristeza, que notícia triste que eu recebi hoje, cara. O grande Nelson Travenick, cara. Um dos maiores astrônomos que o Brasil já teve, infelizmente nos deixou, faleceu. Um cara assim que só quem teve a honra de conhecer sabe que figura, que ser humano especial, sensacional. Ele está muito ligado com a minha história. Na década de 90, eu era um adolescente ali no interior de Minas e já me embrenhava nessa área de divulgação científica. Eu fazia um negócio chamado Boletim Astronômico Aldebaran. Vou continuando a história, peraí. Era um boletim datilografado na máquina de escrever e eu tirava xerox e enviava para vários observatórios. Observatório do Capricórnio em Campinas, Observatório Nacional, no Nordeste, no Sul do país, em vários lugares. E enviava para o Observatório de Piracicaba, Observatório Municipal de Piracicaba. E de todos eles, só uma pessoa que me respondia, que era o seu Nelson. E não é que ele respondia, pessoal, ele enchia um pacotão de coisa para mim. Ele mandava artigo, ele mandava xerox de revista, ele mandava efemérides astronômicas, muita coisa que ele mandava, mas muita mesmo, cara, assim, eu nunca me pedi nada para ele. E aquilo ali que foi me empolgando na área de divulgação. Aí que eu falei, caramba, tenho que fazer isso mesmo. Aí em 1994 eu mudei de Minas, vim estudar em São Paulo. E aí eu tava pertinho, né, de Piracicaba. Falei, vou lá visitar ele. Que coisa sensacional. Um observatório maravilhoso, uma luneta alemã que ele trouxe de fora. Um negocinho espetacular. Infelizmente a prefeitura achou que não valia a pena e acabou destruindo. Depois eu conto a história para onde que foi a luneta. Mas eu comecei a ir para Piracicaba e fazer observações lá com ele. A gente observou o eclipse da Lua, a gente observou o cometa, a gente fez muita coisa legal juntos lá em Piracicaba. Ele era sensacional, ele tem histórias fantásticas dele que vocês não fazem nem ideia, tá tudo no episódio do Ciência Sem Fim. Eu vou deixar aqui depois para vocês, vão lá e dar uma conferida, tá? Porque é muito legal. O Sr. Nelson cuidava também do Observatório de Americana e tudo mais. E depois, agora, nesses últimos anos, ele estava ali no Pico das Cabras, ali no MAST, em Campinas. E hoje o Júnior, lá do Pico das Cabras, me mandou uma mensagem falando que, infelizmente, o Nelson faleceu. Cara, é muito triste isso. A astronomia perde aí um dos grandes astrônomos. Para vocês terem uma ideia, quando o Nelson era garoto, lá no interior de Minas também, olha só que interessante, ele observava a Lua direto, era uma paixão dele. Aliás, um dos maiores selenógrafos que a gente teve no Brasil, o Sr. Nelson Travenick. E ele ajudou nas missões Apolo, ele conta essa história lá no podcast também. Então assim, um cara fora de série, muito aprendizado. Toda vez que encontrava com ele, a gente só aprendia coisa boa, tudo sobre astronomia. Infelizmente, então, hoje ele nos deixou e realmente é muito triste mesmo pensar que nós não vamos ter mais o ensinamento dele, não vamos poder mais encontrar com ele e toda aquela sabedoria. E por isso que agora é uma questão de honra mesmo continuar aí na área de divulgação. Ele que sempre incentivou a todos a divulgar astronomia, ele sempre que incentivou todo mundo que gostava de astronomia. Então, assim, não tem nem como medir o tamanho que o Sr. Nelson tinha para a astronomia brasileira, e vai continuar tendo. Então é com muita tristeza que eu venho falar isso. E
E Nelson, pode deixar, cara, que nós vamos te honrar aqui. E vamos divulgar a astronomia até o final, porque todo mundo merece isso, em homenagem ao Senhor.